Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro Total, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, hoje é dia 13 de setembro e hoje é o Dia Mundial da Sepse. Então eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês e vocês têm que conhecer que negócio é esse, que patologia é essa sepse, né? É uma doença que mata muito, vou mostrar aqui alguns dados. E muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é, até colocaram lá no Instagram do projeto Quero Ser Médico. Aliás, se você não sabe o endereço, é @euquerosermédico. Comentaram lá no post que eu fiz sobre o Dia Mundial da Sepse. Nossa, o que é isso? Nunca ouvi falar. E vocês têm que conhecer essa doença porque vocês que estão agora na faculdade de medicina ou que serão futuros doutores vão se deparar certamente, mais uma vez, com pacientes que estão passando por sepse, tá? Que estão sépticos. Então, para começar, qual é a definição de sepse? Tá? Eu peguei a definição aqui do livro de Emergências Clínicas da USP e a definição é o seguinte: a sepse é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica de causa infecciosa que pode levar à disfunção de múltiplos órgãos e choque séptico. Bom, essa definição aqui pode ser que muitas pessoas que já estão na faculdade de medicina entendam, mas para quem não está, né, que esse vídeo também é o foco, né, eu vou explicar um pouco melhor o que é isso. Então, resumindo, a sepse, ela é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, abreviada como SIRS, S-I-R-S, ou SIRS do inglês, tá? Mais um foco infeccioso. Então, tem que ter algum agente, né, patológico, geralmente a bactéria, mas podem ser outros, tá? Levando a uma infecção. Então, isso é sepse. Tá? É uma resposta inflamatória sistêmica, mais uma infecção por algum bicho ruim, beleza? Mas o que é essa resposta inflamatória sistêmica, essa SIRS? O que é isso? Tá? Então eu peguei aqui mais uma definição do próprio livro de Emergências Clínicas da USP, que é o seguinte: é uma resposta inflamatória generalizada do organismo proveniente de diversas causas. Tá? Então a pessoa pode ter somente essa resposta inflamatória sistêmica exacerbada. Pode ser por trauma, pode ser por queimadura, pode ser por pancreatite, mas no caso da sepse, essa resposta inflamatória sistêmica vai ser causada por algum agente infeccioso. Primeira coisa aqui é o seguinte: a inflamação, ela é boa? A inflamação é boa, ela vai combater alguma coisa que está acontecendo de ruim no nosso corpo. Só que a inflamação exacerbada, ela pode levar a processos muito deletérios no nosso corpo. Ela pode levar a malefícios. E é justamente isso que vai acontecer na sepse. É uma infecção que vai levar a uma resposta inflamatória excessiva que vai trazer consequências deletérias. Beleza? Bom, e quais são os critérios para você saber que um paciente está com uma resposta inflamatória exacerbada, que vai ser deletéria, que vai ser danosa? Ele pode estar com febre ou pode estar com hipotermia. Então, geralmente vai ser uma temperatura central de 38 graus, maior que 38 graus, ou menor que 36 graus. Então, é hipertermia ou hipotermia. A frequência cardíaca vai estar maior que 90, então ele vai estar taquicárdico. E a frequência respiratória vai estar maior que 20, ele vai estar com uma taquipneia. Além disso, os glóbulos brancos de defesa, os leucócitos, vão estar acima de 12.000, ou seja, ele vai ter uma leucocitose, ou vão estar abaixo de 4.000, ele vai ter uma leucopenia. É claro que para você achar esses dados, não vai ser só na base do olhômetro, não é só com base na retina, certo? Alguns exames terão que ser feitos para você conseguir definir esses critérios, tá? Então, juntou esses critérios, mais um processo infeccioso que você suspeita ou que tem a prova, isso é sepse, beleza? Agora, a sepse, ela pode evoluir para outros quadros piores. Porra, sério, o negócio já é ruim, pode ser pior? Pois é, pode. Ela pode evoluir para um quadro chamado sepse grave. A sepse já é grave, tá, gente? Mas em termos de definição, ela pode evoluir para sepse grave. E quando é que uma sepse evolui para sepse grave? Quando a pessoa dá sinais de disfunção de algum órgão ou múltiplos. Por exemplo, ela pode ter aqui sinais de danos renais, por exemplo, ela vai fazer menos xixi, ela vai estar com uma urina, um volume de urina baixo, que a gente chama de oligúria, ou ela pode estar com sinais de disfunção pulmonar, a pessoa vai estar com uma saturação de oxigênio sanguíneo baixa, a gente chama de hipoxemia,
ou a pessoa vai estar com sinais de disfunção cardíaca, a fração de ejeção do coração vai estar baixa, e por aí vai. Ou então, por exemplo, danos no sistema nervoso central, ela vai ter um rebaixamento da consciência, vai ter confusão mental, ou então até mesmo coma. Então, juntou algum sinal desse, ou vários sinais, você está diante de uma sepse grave. Agora, geralmente esse quadro cursa com hipotensão. Tá? Ele cursa com hipotensão, a pressão da pessoa baixa. E quando a pressão da pessoa baixa demais e você necessita usar drogas que vão aumentar a pressão sanguínea, você está diante de um quadro chamado choque séptico. Então, o choque séptico vai ser a sepse, tá? Mais a disfunção de algum órgão, que é a sepse grave, mais a necessidade de uso de drogas que vão levar a uma elevação da pressão, e aí você vai estar diante de um choque séptico. Beleza? Tá. E ainda tem um outro quadro que é o choque séptico refratário, que mesmo você usando essas drogas, que são as drogas padrão, a pressão não sobe. E aí você vai ter que lançar mão de outras coisas. Aí você vai ter um choque séptico refratário, tá? Que é pior ainda. Bom, e quais são os dados aí da sepse no mundo? Né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a quantidade de casos de sepse chega a 750 mil por ano, o que equivale a 2% das internações e 10% da internação em CTI, tá? Porque sempre vai ser grave, né? Então geralmente vai para o CTI direto. E, gente, 10% é muita coisa, tá? Para você ter uma ideia, a sepse grave ela tem uma taxa de letalidade de 20% nos Estados Unidos, e o choque séptico tem uma taxa letal de 40% a 70%. E no Brasil, os estudos são mais antigos, tem aqui um estudo de 2001 a 2002 que mostrava que a taxa de letalidade da sepse grave no Brasil era de 47% e do choque séptico 52%, ou seja, essa coisa mata demais. Tá? E depois vem outro estudo chamado Progress, também no Brasil, que comparou os dados de letalidade da sepse no mundo inteiro, né? E a letalidade hospitalar da sepse mundial, ela gira em torno aí de 49%. Do choque séptico, tá, na verdade. E no Brasil, ela tem a média de 67,4%, o que fica ali comparado com a Malásia. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, como eu mostrei aqui, esse valor fica em torno aí de 40%. Ou seja, o Brasil está muito defasado aí em termos de como lidar melhor com esse quadro que é o choque séptico, que é um dos quadros mais graves da variação da sepse. Agora, como é que acontece esse processo? Eu vou explicar muito basicamente aqui, tá? O que leva a pessoa a ter essas disfunções? Basicamente, quando a gente pega essa infecção, que geralmente, né, o que está mais associado a levar a sepse é pneumonia, infecção do trato urinário, tá? Geralmente pielonefrite, por exemplo, ou infecção abdominal, pode ser a peritonite, que a gente chama. Essas três infecções são as que estão mais relacionadas com a sepse. A gente pegou uma bactéria, por exemplo, e ela vai ser muito agressiva. Então ela por si só, ou toxinas que a bactéria libera, vão levar o nosso corpo a ter uma resposta imunológica exacerbada. Então a gente vai criar vários fatores que são pró-inflamatórios, que vão levar a dilatação de vasos excessiva, uma vasodilatação excessiva, isso vai levar a uma queda de pressão. Isso pode levar a danos nos vasos, inclusive danos nos órgãos. Os nossos próprios fatores que a gente produz pode levar a dano no coração, dano no pulmão, dano no rim, dano no cérebro, tudo isso por conta de uma agressividade excessiva de uma bactéria, por exemplo. Sacaram a parada? Bom, e quais são os critérios diagnósticos para você saber que uma pessoa, um paciente tem sepse ou não, tá? Tem vários critérios, tem critério geral, critério inflamatório, critérios de disfunção de órgãos e critérios de perfusão sanguínea, se o sangue está chegando bem aos tecidos. Eu vou listar aqui alguns deles. Os critérios gerais a febre, né, mais que 38 graus, temperatura central, ou menor que 36, frequência cardíaca maior que 90, respiratória maior que 20, confusão mental, né, ou até mesmo coma, edema, que é um inchaço, e hiperglicemia sem a pessoa ser diabética, tá? Geralmente uma glicose aí de 140 sem a pessoa ser diabética. Os critérios inflamatórios, falei aqui já, né? Quantidade de leucócitos, glóbulos brancos, acima de 12 mil, uma leucocitose, ou abaixo de 4 mil,
tá? Uma leucopenia. As variáveis sanguíneas, hemodinâmica, pressão sistólica, pressão arterial sistólica menor que 90, ou seja, uma hipotensão, ou pressão arterial média menor que 70, tá? Um quadro grave de hipotensão. Sinais de baixa perfusão tecidual, o sangue chegando mal aos tecidos, é uma elevação do lactato sanguíneo. Quando a gente tem muito lactato no sangue, ácido lático, isso quer dizer que os tecidos não estão recebendo oxigênio. Então isso é um sinal de sepse também. E os sinais de disfunção orgânica é menor liberação de urina, que a gente chama de oligúria, junto com uma elevação da quantidade do sangue de creatinina, isso é um sinal de dano renal, uma redução do peristaltismo, isso é um sinal de dano intestinal, tá? Sinal de baixa concentração de oxigênio sanguíneo, saturação baixa do oxigênio, isso é um sinal de dano pulmonar, tá? Menor fração de ejeção do sangue do coração, isso é um sinal de dano cardíaco, aumento da quantidade sanguínea de bilirrubina, isso é um sinal de dano no fígado, menor tempo de coagulação, aí já é um sinal de quê? De dano nos fatores de coagulação. Então juntou isso tudo aí, são sinais de que a pessoa está passando por sepse. Tá? E como é que é o tratamento da sepse, né? Eu vou falar aqui muito basicamente, porque existem vários algoritmos, fluxogramas, uma conduta certinha de como fazer o passo a passo, tá? Mas basicamente você vai ter que monitorar o paciente bem, ou seja, monitorar a frequência cardíaca, monitorar o eletrocardiograma, monitorar os níveis de oxigênio sanguíneo, colocar o paciente, né, com oxigênio para ele receber, fazer um acesso venoso, um ou mais acessos venosos. Por quê? Porque você vai ter que administrar para esse paciente volume, vai ter que administrar líquido, tá? E geralmente é feito com cristalóide, você pode fazer com soro fisiológico, mas geralmente é usado um negócio chamado ringer lactato, mas não importa aqui qual é a composição, tá? Então você vai dar volume para esse paciente, para quê? Para você restabelecer a pressão normal e tentar reverter o sangue a chegar melhor aos tecidos, reverter aquele sinal de baixa perfusão tecidual. Agora, e se a pressão não aumentar, mesmo você dando para o paciente esses líquidos, né? Aí você vai estar diante de quê? De um choque séptico. Então você vai ter que lançar a mão de drogas que são vasopressoras, que vão tentar elevar essa pressão aí e vão deixar o sangue fluindo melhor. E aí a gente vai usar quem? A norepinefrina, também chamada noradrenalina. E se mesmo assim não funcionar, aí você vai estar diante de quê? De um choque séptico refratário. E aí a gente vai ter que usar outras drogas. Pode ser adrenalina ou pode ser a vasopressina. E é óbvio que tem que ser tratado o foco infeccioso, usando o quê? Antibiótico, porque geralmente a causa infecciosa é bacteriana. Tá, mas e aí? Qual antibiótico usar? Aí depende de qual vai ser o foco infeccioso. Tem que ver quem é o germe que está causando isso e, obviamente, você vai ter que fazer uma cultura bacteriana. Você vai pegar o sangue do cara, vai fazer ali crescer a bactéria para saber qual é. Ou se for uma infecção urinária, vai pegar a urina, fazer uma cultura bacteriana, ver qual bactéria é. E a partir desse resultado, você vai começar a usar um antibiótico que possa tratar esse paciente. Beleza? Então deu para entender mais ou menos o que é a sepse? Eu espero que sim, porque, gente, futuros doutores, vocês vão estar diante disso com certeza em vários plantões e no seu trabalho. Então, o vídeo de hoje é para isso. Hoje é o Dia Mundial da Sepse, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e não se esqueça. Chora agora, ri aprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Nos vemos nos plantões por aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau.